A mensagem contida neste boletim interno oficial, cujo título é O que é salvação no sentido espiritual? Salvação é a libertação da criatura oprimida e escrava do pecado e de todo o domínio do reino do mal ou das trevas, e a sua passagem para o reino de Deus. Deus criou o homem à sua semelhança e conforme a sua imagem. Todavia, com a queda da raça humana, ao ser enganada pelo príncipe do mal e seus espíritos, o homem perdeu a natureza divina. Daí o erro, o pecado, a mentira, o orgulho, a soberba, foi tomando conta de grande parte da humanidade, e esse reino foi tirando dos homens o amor fraternal, o respeito e a santidade. Apesar de tudo, sempre houve homens e mulheres de coração bom, tementes a Deus, e quando havia algum que merecia, enviava-lhe Deus o seu Espírito e o constituía como profeta para criar para si um povo zeloso de boas obras. E assim procedeu o nosso Pai Celestial com muita misericórdia, preservando a vida e a existência dos justos, e estes sempre lutaram contra o pecado. Entretanto, aqueles anjos que se tornaram rebeldes e foram expulsos dos céus perderam completamente a graça de Deus e, consequentemente, tornaram-se espírito das trevas e daí formaram o seu reino de maldade aqui na terra. A humanidade também perdeu a graça de Deus em virtude do pecado. Apareceram as enfermidades, as dores, as desgraças da vida e a morte, e vieram as pragas, os sofrimentos e as pestes, não só sobre os homens, como também sobre as criações, a terra e as plantações. Porém, com a vinda de Jesus, sua doutrina e o seu sacrifício, trouxe-nos o reino de Deus e aboliu a maldição toda, de maneira que pôde dar vida e saúde aos que passaram a viver sob a sua graça. Mas continuou a existir no mundo o mal, as doenças, as pestes e etc. Tudo por causa do pecado. Então os homens pereceram por sua própria culpa, e não mais por causa daquela maldição. Há, porém, uma ótima oportunidade para os humildes de coração, a fim de se verem livres dessas coisas e dos sofrimentos e da escravidão do mal. É bastante que ouça estas palavras de São Pedro, quando dissera: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei-lhe a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado, o qual convém que os céus contenha, até aos tempos da restauração de tudo. E Jesus já veio para criar esta igreja apostólica, o Consolador, na pessoa da Santa Avó Rosa, e o pastor desse rebanho, nosso Santo Irmão Alto. Então está no tempo. Se ainda não deste esse passo importante em sua vida, de entregar-se de todo o coração a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Alto, faça sem demora esta escolha para a sua felicidade, a fim de tornar-se
no verdadeiro Filho de Deus, para viver no reino da luz e sobre a graça desta Santa poderosa, que é o nosso Espírito Consolador, enviado pelo nosso Senhor Jesus. Deus, o nosso Pai, fiel às suas promessas e desejando completar a obra salvadora iniciada pelo seu amado Filho, a fim de poder cumprir igualmente todas as suas profecias, iniciou neste tempo presente um novo período de salvação, o qual começou a ser realizado com a manifestação de Jesus, a Santa Avó Rosa, para prepará-la como Espírito da Verdade, ou seja, o Consolador prometido, e também o pastor deste rebanho, preparado pelo Consolador para ser o continuador desta obra maravilhosa. E o Santo Irmão Aldo cumpriu o sagrado ministério e hoje, na glória celestial, continua amparando e protegendo a todos que creem e confiam de todo o coração. Portanto, nesses tempos presentes, ao aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, precisam entregar sua vida e sua alma à Santa Avó Rosa, crendo nela como Consolador prometido e que tem o poder de salvá-los juntamente com Jesus, podendo, portanto, perdoar os pecados dos sinceros que se arrependerem. Falando sobre o outro Consolador, Jesus mesmo disse que o enviaria em seu nome e que teria poder de convencer os corações acerca da sua própria situação, exatamente para se arrependerem e largarem do pecado e viverem para Deus. Eis as palavras do Divino Mestre sobre o Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Continuou o Senhor Jesus dizendo: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Entendam que o poder salvador de Jesus não diminuiu com o surgimento do ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, mas ao contrário disto, aumentou-o em muito, pois a todos os que eles salvam, libertam e protegem, dão-lhes a graça de herdarem todos os benefícios do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. Eles fazem valer toda a graça de Jesus e do seu testamento. Eles têm glorificado o nome e o ministério salvador do Divino Mestre, pois foram formados por Ele para nesses tempos que nosso Senhor Jesus chamou de tempos da regeneração, para completarem a sua obra salvadora. Creiam na Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e também no Santo Irmão Aldo como primaz e pastor por excelência, porque estão aceitando os enviados do Senhor
E bem-aventurados os que a ele se entregarem de todo o coração, pois gozarão de todas as bênçãos do Divino Mestre e de Deus, nosso Pai. Terão a proteção da Virgem Maria Santíssima e de todos os santos e anjos do reino dos céus. Amém. Prezados irmãos, nós estamos participando de uma reunião especial de oração e unção com batismo com o Espírito Santo de Deus. Como proferi outrora, esta reunião ela é muito valiosa, muito importante. Uma reunião dedicada a esse Espírito vivificador, mestre e ensinador. O Espírito Santo faz parte da Trindade Excelsa. É o Divino Santíssimo que inspira o próprio Pai, que inspirou na criação de todas as maravilhas que existem. Foi esse Espírito vivificador que esteve atuante no ministério dos santos profetas no passado nobre, no ministério dos santos patriarcas, no ministério de Jesus, no ministério dos santos apóstolos. Foi esse Divino Espírito Santo que esteve atuante no período denominado de silêncio nos céus e na terra, agiu para que as palavras sagradas não se dessem ao esquecimento, mas que ficassem preservadas para que no momento certo fossem relembradas por um santo que seria formado. Este mesmo Espírito vivificador esteve na restauração, no ressurgimento desta Igreja Apostólica. Esse Divino Espírito Santíssimo fez com que a Santa Avó e o profeta San Emaldo nascessem com dons, com virtudes celestiais, para receberem de Jesus, de Deus nosso Pai, bem como dele, Divino Espírito Santo, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, para poder realizarem tão grandiosos e maravilhosos feitos, dando-nos doutrina, dando-nos disciplina, para que tenhamos uma igreja justa, uma igreja santa, uma igreja que seja a expressão do reino dos céus aqui na terra. Então vejam, amados irmãos, a atuação do Espírito Santo, e é justo que nós tenhamos uma reunião dedicada a esse Espírito vivificador. E nesta oportunidade, não diferente das outras passadas, veio ao nosso encontro de você que está acompanhando esta reunião, uma mensagem para nossa reflexão, cujo título foi: o que é salvação no sentido espiritual? Amados irmãos, no primeiro ponto devemos entender que o nosso Deus Pai Celestial, Ele criou o homem à sua semelhança e conforme a sua imagem. Ou seja, nos criou com virtudes preciosas, nos criou como pessoas honradas, para sermos o exemplo em todos os quesitos, exemplos positivos. Ou seja, nos criou perfeitos. Todavia, com a queda da raça humana, que foi enganada por quem? Por aqueles anjos que se tornaram rebeldes e foram expulsos dos céus, que perderam completamente a graça de Deus, a natureza de Deus, a realeza de Deus. Esses anjos rebeldes instituíram o seu reino aqui na terra, ou seja, formaram o seu reino aqui na terra, o reino de maldade, o reino de mentira, de erro, de pecado,
o erro do orgulho, da soberba, o reino do egoísmo, o erro, o reino da luxúria, o reino de tudo quanto não presta, irmãos. Então ele criou essas coisas que são opostas a tudo aquilo que Deus nos ensina. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender. Recapitulando, Deus nos criou à sua semelhança e conforme a sua imagem, ou seja, nos criou perfeitos. Mas, com a queda da raça humana, que foi enganada pelo príncipe das trevas, por aqueles anjos rebeldes, com as influências deles, as pessoas passaram a perder a natureza divina, passaram a perder a natureza de Deus, passaram a perder a comunhão com o reino dos céus. Então, amados irmãos, o que foi e o que passou a acontecer? Começou-se o afastamento do Criador. Começou-se a prática de costumes, ações, atitudes, comportamentos que não são condizentes, que não faz parte da essência de Deus, dos mandamentos, dos ensinos, das leis do nosso Pai Celestial. E o nosso Deus, por ser o Deus de amor, de bondade, de misericórdia, mas é um Deus de justiça. E na medida que a pessoa vai entrando cada vez mais no pecado, a unção é tirada, vai sendo tirada aos poucos. A bênção, a graça divina vai sendo tirada. E com isso as pessoas passam a perecer. Mas vejam, amados irmãos, a bondade do nosso Deus. Vejamos a misericórdia do nosso Pai Celestial. Ele sempre, através dos tempos, Ele dá oportunidades. Ele faz convites para que a pessoa se reaproxime novamente dele, para que as pessoas novamente passem a ter a natureza divina e desfrute das bênçãos celestiais. Assim foi em todos os tempos. Quando Deus encontrou ali uma pessoa que tinha um coração bom, uma pessoa que era humilde de coração, será que Deus deixava aquela pessoa perecer? Será que Deus não dava graça, bênção para aquela pessoa? De modo nenhum, irmãos. Deus sempre estava ali ajudando aquela pessoa, protegendo, amparando, guiando, confortando, dando o lenitivo dos céus, o banquete espiritual da plenitude dele. E assim constituiu e formou muitos dos santos profetas. Uns realizaram tão grandiosos feitos, tão grandiosos milagres, outros menos, outros apenas proferiram mensagens celestiais, tudo de acordo com o tempo, com a época, com as circunstâncias, mas não é porque uns fizeram mais feitos, outros menos feitos, que não foram importantes. Todos foram importantes, porque agiram de acordo com a época, com as circunstâncias do momento. Então, amados irmãos, o nosso Deus, Ele foi dando essas oportunidades de reconciliação com Ele. Oportunidades estas que faz com que a pessoa seja liberta. Agora vamos entrar na salvação, irmãos. Vamos entrar nesse ponto que nos dará esse significado do que é salvação. Quando a pessoa coloca a doutrina, a disciplina dos céus em prática, esta pessoa, ela vai sendo liberta do pecado, do domínio do reino do mal e das trevas, e vai passar por uma transição de vida, ou seja, vai passar para uma vida com Deus,
vai passar para uma vida com o Criador. E nesta vida terá o selo de Deus, terá a natureza divina. Nesta vida, esta pessoa contará com a presença de santos, de anjos, a lhe proteger, a lhe amparar, a lhe dar entendimento, sabedoria, vai lhe dar facilidade para que você compreenda, entenda, interprete de uma forma correta as mensagens apostólicas, os sinais dos tempos. E tudo isso faz parte da salvação. Salvação é tudo isso. São estas providências, são estas bem-aventuranças, é esta plenitude de Deus, é toda a bênção, toda a graça, são os livramentos que temos. Salvação é os milagres que nós recebemos. Mas, amados irmãos, esta salvação aqui na terra, ela passará por um ponto. Esse ponto será final, mas é um ponto que terá outro ponto de início, de partida para uma eterna morada. Ou seja, apenas um ciclo, uma nova etapa, e passará definitivamente a desfrutar da salvação eterna, como nossos irmãos cantaram no primeiro bloco de apresentações, falando sobre o precioso jardim do reino dos céus, das maravilhas que lá existem. Isso já é a salvação eterna, onde a pessoa desfrutará da vida com Deus, desfrutará das maravilhas, conhecerá muito mais mistérios que lá existem, terá a oportunidade de conversar com outros santos que lá existem, terá as viagens celestiais naquele mundo espiritual tão grande. Então, amados irmãos, e o que nós podemos fazer para desfrutar desta salvação já aqui na terra? Quais os requisitos, quais as diretrizes para que nós desfrutemos desta salvação? E para que ao final de nossa carreira de fé tenhamos este direito de definitivamente desfrutar desta salvação eterna. A santa avó e o santo profeta irmão Aldo nos disseram: sejam obedientes à doutrina, à disciplina, tenham sempre o amor fraternal uns com os outros, o respeito, a santidade, sendo mansos, humildes de coração, promovendo a paz, promovendo as boas atitudes, promovendo as boas coisas, enfim, tendo a natureza divina, não sendo uma pessoa maldosa, não sendo uma pessoa malcriada, não sendo uma pessoa que quer ver o outro infeliz, que não quer que o outro tenha sucesso, que o outro seja feliz, seja muito abençoado, que tenha sucesso na vida. Não ser uma pessoa que tem inveja do seu irmão, da sua irmã, que tem inveja porque o outro está crescendo, está produzindo muitos frutos positivos, que tem conquistado muitas coisas aqui na terra. Não ter inveja, mas orar por estas pessoas. Amados irmãos, é preciso que também tire do coração qualquer sentimento que não é bom, como o ressentimento, o remorso, o ódio, tudo aquilo que não é bom, porque isso destrói a vida da pessoa, mancha a alma da pessoa e corre um grande perigo de perder a sua salvação. A pessoa está correndo um perigo, está brincando. Amados irmãos, a salvação ela não pode ser comprada, não. Não pode ser comprada.
Digamos, eu vou vender meu carro, vou dar o meu carro para comprar minha salvação. Meu galardão já está garantido lá no reino dos céus. Opa, não é bem assim não. A salvação, ela é conquistada mediante a prática constante da doutrina e da disciplina, que foi divulgada, ensinada, revelada nesta igreja apostólica, a qual Deus nos deu, por meio de Jesus, pela santa voz e pelo profeta Santo Irmão Alto. Então, amados irmãos, outros pontos para desfrutar desta salvação já aqui na terra é crermos de todo o coração. Crermos em Deus, na sua bondade, crermos no divino Espírito Santo, em Jesus, crermos nas profecias que Jesus fizera no passado nobre, onde há pouco li para os irmãos, profecias sobre o outro Espírito Consolador, sobre o profeta, o pastor por excelência. Devemos crer de todo o nosso coração na nossa Mãe Maria Santíssima. Jamais podemos esquecer dela, porque é uma santa muito poderosa, uma santa que está atuante nesta igreja apostólica, uma santa que ouve nossos clamores, nossas petições, nossas orações, uma santa que realizou e continua realizando tão grandiosos milagres na vida daqueles que precisam de uma bênção, de uma graça. Então nós devemos crer de todo o coração nela, irmãos, clamar por ela também. Nós devemos crer de todo o coração na Santa Avó, que é o nosso Espírito Consolador. Crer de todo o coração que ela continua entre nós espiritualmente, que muito tem abençoado, protegido o nosso povo. Crer de todo o coração no nosso profeta Santo Irmão Alto, o pastor por excelência, que conosco está a nos abençoar, a nos proteger. É o nosso pai, é o nosso amigo, é o nosso companheiro de todas as horas. Quantos livramentos que temos recebido, quantas bênçãos que muitas vezes nem sabemos. Ao nos deslocarmos do nosso lar para vir à igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, faculdade, enfim, todos esses cenários, o profeta Santo Irmão Alto está atuante, indo à frente para que nada nos aconteça. Então nós devemos crer de todo o coração. E crer de todo o coração, quando falo, irmãos, é ter convicção. Nós devemos ter convicção. Ou seja, não usar aquela terminologia, não deixar que venha aqueles pensamentos: mas será que o profeta Santo Irmão Alto está conosco mesmo? Mas será que ele vai ouvir as minhas orações? Mas será que ele vai atender esses pedidos que estão aqui na caixa de pedido de oração? Mas será que a Santa Avó, o profeta Santo Irmão Alto, vai me ajudar no projeto, no plano que eu desejo concretizar? Irmãos, não devemos pensar assim. Talvez, o achismo, mas nós devemos ter convicção, crer de todo o coração, depositar fé. Santa Avó, estou passando por isso, por aquilo, estou com esse projeto, entrega nas mãos da Santa Avó e do Santo Irmão Alto, deixa lá que eles vão atuarem, só que façamos também a nossa parte, estejamos fazendo a nossa parte quanto à obediência da doutrina e da disciplina apostólica. E assim, amados irmãos, desfrutaremos sempre da salvação aqui na terra e um dia lá no reino dos céus. Aqueles e aquelas que ainda não tomaram a decisão em sua vida de realmente permanecer fiel nesta igreja, tome a sua decisão. É tempo de salvação, é tempo de salvação, amados. Tome hoje a sua decisão, não deixe para amanhã, mas se entregue de todo o coração nas mãos da Santa Avó e do Santo Irmão Alto. Amados irmãos,
logo mais teremos a oportunidade de fazer a nossa oração individual. Momento esse muito precioso, onde devemos agradecer pelas dádivas celestiais que foram manifestadas nesses tempos da regeneração. Momento precioso também que os irmãos terão de suplicar aquilo que desejam, em vosso favor, em favor de alguém, mas faça com muita fé, confiança, que o profeta Santo Manualdo estará a te ouvir, a atender o seu clamor, de acordo com o mérito de cada um de nós. Estamos nos minutos finais desta nossa reunião e já expresso o agradecimento a Deus e aos nossos santos pela oportunidade que eles nos deram de estarmos aqui, participando e desfrutando desses momentos preciosos de fé. Em nome de Deus e dos santos, agradeço ao trabalho de nossos irmãos pastores, diáconos e diaconisas, aos regentes, músicos, coristas. Em nome de Deus e dos santos, agradeço por suas contribuições, pelo seu silêncio, pela sua reverência. Agradeço aos nossos amigos e irmãos internautas por sua audiência e fazemos voto de que estejam conectados a outras de nossas reuniões aqui no final de semana. Se conecte a esta transmissão online que será transmitida. Em nome de Deus e dos santos, agradeço também aos nossos irmãos da equipe de som e filmagem pelo belíssimo trabalho que sempre tem feito, ajudando para que a nossa reunião chegue a muitos lares, muitas famílias. Amém. Peço por gentileza que todos coloquem em pé. Convido-os para que cantemos juntos o hino do nosso cenário, Jesus e o Espírito Consolador, de número 98. Amém. Amados irmãos, teremos então a oportunidade de fazer a nossa oração individual. Convido também nossos irmãos internautas para que estejam em reverência. Se desejarem, podem se ajoelhar em sua casa, próximo a este aparelho receptor. Oremos, irmãos.
Amém. Cantemos na sequência, Graças, graças a Deus, é o título de número 179. Graças a Deus, louvamos a Deus com todo o nosso amor. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela Santa voz do Espírito Consolador. Amém. Os irmãos estão convidados para que participem da reunião também no final de semana. Venham, irmãos. Santa Avó e o profeta Santo Emaldo ficarão muito contentes, felizes com a presença de todos. Foi muito bom estar na companhia dos irmãos. Foi muito bom também estar na companhia de nossos internautas. Amém. Todos em reverência. Oremos. Glorioso Deus e Pai Celestial, te louvamos, agradecemos e expressamos o nosso agradecimento por mais esta oportunidade que nos deu de estarmos a participar desta reunião de oração. Apresento Santa Vossa de Emaldo das orações que meus irmãos estão a fazer neste momento. Apresento aqueles que não puderam estar presentes nesta reunião preciosa. Apresento a oração que nossos amigos, irmãos e internautas estão a fazer. Santa e bendita Vó Rosa, apresenta esses nomes que foram colocados nesta caixa de pedido de oração. Peço a Ti, ó Senhor Jesus, em favor de nossos ouvintes do programa A Hora Milagrosa, em favor da administração pública do nosso país e de todas as outras nações. Gloriosa Mãe Virgem Maria Santíssima, peço que envie santos, anjos, para estar na companhia de Teus filhos, levando a seus lares em paz e segurança, proporcionando um bom descanso, bom repouso, que amanhã um dia produtivo, abençoado e um feliz final de semana. Santa bendita Vó Rosa, peço que abençoe, unge e consagre o conselho deliberativo de nossa igreja, todos os pastores, pregadores, presbíteros, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas, membros de nossa igreja. Ajude-nos para que sejamos um povo forte, destemido, fiel, corajoso, que jamais venhamos a desanimar diante das circunstâncias da vida, diante dos dilemas, dificuldades, mas que, ao passar por estas fases, nós nos tornemos mais fortes, mais fiéis, mais corajosos para lutar em prol desta causa justa e agradável que é esta Igreja Apostólica. Senhor Jesus, perdoe-nos por nossas falhas, pecados e erros, purifica nosso espírito, renova-nos, preenche-nos da unção divinal, preenche-nos da armadura de Deus, da realeza, da corte do reino dos céus. Santa e bendita Vó Rosa, peço que unge e consagre tudo que pertence aos teus filhos e filhas. Dê eles a elas sabedoria, humildade, para que tudo quanto fizerem seja de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial, com as leis, os mandamentos, os ensinos. Que saibam fazer boas escolhas, terem boas atitudes. Ajude-nos, ó Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, creiam nas palavras desta Igreja Apostólica, confia de todo o coração. Assim recebam com muita fé, amor, confiança e esperança a bênção, a graça e a proteção de Deus, nosso Pai Celestial, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Emaldo, dos demais santos, anjos do reino dos céus. Recebam também, neste momento, a unção preciosa do Espírito Santo do nosso Deus,
Ao encerrar mais esta reunião, presto louvor, adoração, gratidão à Trindade Excelsa, à Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Emaldo e a todos os demais santos e anjos do Reino dos Céus. Não só nesta oportunidade em que aqui ainda estamos, mas para todo sempre. Amém. Pode ser a todos.